Boa noite, pessoal. Eu sou Josiel. Eu estou terminando o curso de teologia e eu sou residente aqui no Distrito Federal, Teologia Católica. E ao longo do curso, a gente percebeu que há várias temáticas que nos preocupam. E desde já não se importem, porque eu tô com um pigarro na garganta e volta e meia eu tenho que beber uma água. Mas assim, e muitos de vocês também não me conhecem, né? Então, dentro dessa temática, existe o capítulo 9 da Sabedoria de Salomão. O autor vai dizer o seguinte, assim, eu vou logo objetivamente, né, para a gente não se consumir no tempo, né? Quem conhecerá a tua vontade se não lhe deste sabedoria e não enviaste do alto o teu Espírito Santo? Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres, e os homens aprenderam o que te agrada, e a sabedoria os salvou. Então, assim, a salvação dentro do contexto cristológico, né? E a salvação antes de Cristo. Então, a temática que eu venho tratar nada mais do que é essa, né? Então, assim, tem duas questões, né? Então, a salvação, isso dentro do cristianismo, tá? Porque há versões que existe a salvação pelo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo nas religiões, né? Mas assim, ainda que haja a ação do Espírito Santo nas religiões para salvar, na verdade, para nós é Cristo que também está lá salvando. Entende? Porque ele vem desde a fundação do mundo. Entende? Quer dizer, mas assim, a nossa preocupação hoje é, uma vez que Cristo salva, é preciso alargar esse olhar. Porque existe um universo de Cristo que eles estão pregando aí. E assim, e salvação, percepção de salvação implica o quê? O amor. Esse, nós acreditamos, o amor fraterno, né? Esse nós acreditamos que é um dos referenciais de percepção do crescimento espiritual nosso, né? Então assim, então assim, se a gente limitar a salvação nesse Cristo que eles estão vendendo, até porque eu não sei nem se esse for o desejo do imperador Constantino, quando fez com que o cristianismo fosse levado ao mundo. Quer dizer, então você sabe que o cristianismo, né, ele, historicamente falando, ele acabou servindo de instrumento, né, para enfraquecer reinados, né? Então, assim, dentro desse protagonismo do cristianismo, nós também, dentro do contexto atual, nós poderemos pensar em Cristo. Né? Quer dizer, será que a gente tem que fechar Deus
nesse Cristo que eles estão colocando aí, como tem acontecido. Quer dizer, a gente pode fechar Deus em Cristo em qualidade e não em quantidade, porque Deus ele continua a fazer o seu trabalho de salvação, dando e infundindo o seu espírito, quer seja na religião, nas pessoas, enfim, em toda a criação, porque Deus é amor. Então, nosso olhar sobre essa passagem, quem conhecerá a tua vontade, se não deste sabedoria e não enviaste do alto o teu Espírito Santo? Somente assim foram retos os caminhos dos terrestres e os homens aprenderam o que te agrada, e a sabedoria os salvou. Quer dizer, então assim, nós que tradicionalmente estamos acostumados que ilimitados, na ideia de que Cristo salva tão somente. Isso é fato, é inegável. Ele é quem salva. Contudo, repito, nessa pós-modernidade, estão se colocando no universo de Cristo várias narrativas cristológicas de Cristo. Falam até que Cristo falou de reencarnação. Quer dizer, então assim, em meio a esse relativismo das Sagradas Escrituras, acabam pervertendo o universo de pessoas, né? E esquecendo de Deus em Cristo Jesus, né? Porque Deus ele continua a operar, né? Cristo foi a extensão do amor de Deus, né? Percebemos isso nas leis de Deus. Portanto, Paulo vai falar das leis, ele fala das leis naturais, das leis eternas, né? E no capítulo 42, inclusive, do Sabedoria de Salomão, que muitas as Bíblias protestantes não têm, né? Porque vocês sabem, né? Existe uma separação entre Sagradas Escrituras, em razão de que foi negado no final do século XVI por Lutero a tradução grega, né? Então assim, e aí muitos ficam sem ver os sapienciais, né? Os livros sapienciais, que inclui Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. E aí fecham Deus em qualidade em Cristo. Beleza. Mas em quantidade, Deus continua a operar. Deus continua a agir, né? Então, assim, para não ser redundante, né, a discussão que eu quero trazer aqui literalmente é essa, né? É que a gente precisa ampliar nossos horizontes e enxergar Cristo também no amor de Deus. Porque o amor de Deus não foi tão somente a revelação. O amor de Deus está contido também em suas leis. Por exemplo, o desejo de Deus que você se volte para Ele. Mesmo para aquela pessoa que nunca ouviu falar de Cristo. Mas não obstante, a lei de Deus está ali infusa, provocando nas circunstâncias da vida o querer de Deus. Compreende? Eis aí uma lei eterna
uma lei que está contida em nós. Então, assim, até que ponto Cristo concorre com Deus na salvação? Até que ponto? Ele concorre em qualidade. Tá? Porque Deus, ele continua a operar na quantidade. A revelação foi uma extensão do amor de Deus. Compreende? É preciso olhar Deus em tudo, em todos. Porque não me agrada nem um pouquinho. Não me agrada nem um pouquinho. A salvação vem por Cristo, correto. Mas esse Cristo que estão vendendo e que estão, em sua totalidade, cegando as pessoas, engessando mentalmente as pessoas, e que a maior consequência disso é que não tem trazido transformações sociais alguma. Ao contrário, tanto é que você vê no meio social. Ou seja, no templo ele é uma pessoa e na vida social ele é outra. Ou seja, entende? Quer dizer, é como se fosse infundir Deus pelo nosso querer a todo instante. Não se esquecendo que a conversão, a reconciliação com Deus é um processo. Quer dizer, estão deletando tudo. Compreende? Então, assim, nesses 12 minutos que a gente falou, eu acredito que eu procurei passar o melhor de mim para todos vocês. Eu espero que vocês possam refletir de tudo que foi falado até agora. E que, sobretudo, busque nos livros sapienciais a extensão desse amor de Deus. Porque o amor de Deus vai para além desse Cristo que estão pregando por aí e que não tem trazido transformação alguma às pessoas no meio social. Pense nisso e boa noite para todos. Meu muito obrigado.